Paz e graça mais uma vez, né? Nós vamos agora, nesse momento, abrir Gênesis, capítulo 21. É a nossa leitura devocional de hoje. Gênesis, capítulo 21. Capítulo 21, a partir do verso 11. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Aqui é uma narração em que Sara, esposa de Abraão, enciumada, pede para Abraão rejeitar Agar, que era sua serva, que tinha tido um outro filho chamado Ismael. Como Abraão ainda estava velho de dias e Sara também, boa noite. Como Abraão estava velho de dias e Sara também, eles então, depois de muito tempo, viu Deus cumprir a promessa na vida deles, de um filho, Isaac. E quando Isaac nasceu, parece que a serva ficou dispensável, né? Foi dispensada e juntamente o seu filho Ismael, uma criança de colo. Às vezes é uma passagem dura, né, da gente ler. Abraão abandonar o próprio filho. E por isso que o texto diz aí que Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Como é que eu vou expulsar um próprio filho? Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes dos filhos de Agar, pois ele também é seu filho. Mas Deus fez uma promessa. Imediatamente Deus disse a Abraão que não tivesse medo de fazer o que Sara queria, e rejeitar o seu filho Ismael. Mas Deus também tinha planos para Ismael. Deus não estava fazendo isso vendo a possibilidade de que o filho então morresse ou sofresse. Deus tinha um plano. Ele faria uma descendência com esse filho também. E é tanto que tem umas religiões que também a partir disso creem que Ismael, em vez de Isaac, é o filho da promessa. Inclusive essas religiões, elas fundamentam a sua fé a partir desse momento aqui da história de Israel. O verso 14 diz assim: na manhã seguinte Abraão se levantou cedo, preparou os mantimentos em uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-lhe embora com o seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. O que foi, Agar? O anjo pergunta a Agar. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e o anime-o, pois o farei dos descendentes deles uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Amém? Aleluia, Deus seja louvado. E então, depois que ele bebe, o menino se revigora, o menino se recupera, e a promessa de Deus também é cumprida na vida desse menino. Irmãos, eu gostaria de ficar com ênfase, dar uma ênfase no verso 19, mas lembrando sempre de todo o contexto que a gente leu hoje. O verso 19, Deus diz que Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, ela depois enche a vasilha de água e dá para o menino beber. Agar estava com tanto medo que ela abandonou o menino debaixo de uma árvore e disse chorando sem parar que não queria ver o menino mais morrer. Porque ela estava no deserto. E no deserto você sabe que tem o quê? Escassez de água, quintura, seca, fome e sede. E ela viu o menino desnutrido, ela viu o menino amarelando, ela viu o menino com a boca seca, clamando por água. E ela coloca debaixo de uma árvore, 100 metros adiante, o texto diz. E diz o quê?
não quero ver o menino morrer. Quando a história segue, diz que um anjo apareceu para ela. E nessa aparição, o anjo disse: não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, lá debaixo da árvore. Quando a Bíblia diz assim, Deus ouviu, ou Deus viu, é porque ele sabe que tem alguém em desespero. E que Deus imediatamente vai agir naquele momento, naquela situação. Quando o texto diz assim, Deus ouviu, ou Deus viu, o clamor do meu povo, tem muitas passagens dessas lá, ali no Velho Testamento. Deus ouviu o clamor do meu povo, é porque Deus vai agir imediatamente. Todas as vezes que os profetas apareciam, um anjo aparecia e dizia isso, ou um profeta dizia isso em nome de Deus, é porque Deus entendia o desespero daquele povo, daquela pessoa, e no caso aqui o menino, e iria agir imediatamente. Então, nós temos certeza nessa passagem que a partir do momento que o anjo aparece para Agar e diz que Deus ouviu a oração do menino, o clamor do menino, o desespero do menino, tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa. A grande questão é o que Deus iria fazer ali. Talvez Deus aparecesse ali e criasse um oásis, assim como ele criou lá na criação do mundo, nos primeiros dias. Faça-se um oásis de água. Que as montanhas nascentes que estejam inférteis se rompam e desçam água das montanhas, e que de certa forma alcance aqui o lugar onde Agar está. Todos esperavam um milagre, um oásis com palmeiras verdes, com cascatas de águas cristalinas e refrescantes. E Deus poderia fazer isso? Sim. Mas o verso 19 hoje diz que Deus não fez isso. Deus não criou um oásis ali naquele momento para atender a necessidade do menino. O texto não diz isso. E sabe o que é que o texto diz? Que Agar abriu os olhos e viu um poço d'água. Eu pergunto, na opinião de vocês, Deus tirou o poço d'água naquela hora? Ou o poço d'água sempre esteve ali e ela não percebeu em nenhum momento? Irmãos, o poço d'água estava sempre ali. O milagre estava diante dela, mas ela não percebera, ela não vira, ela não estava vendo. Todo o tempo aquela fonte, aquele poço estava ali, mas ela não conseguia enxergar. E qual foi o milagre? Qual foi o grande milagre de Deus? E talvez seja o milagre de muitas pessoas. É perceber aquilo que você não conseguia perceber o que existia antes. Observar o milagre de Deus. E assim, irmãos, somos todos nós. Que às vezes acordamos, vamos dormir, diante de tantos milagres, e não percebemos isso. Porque para a gente enxergar algo, a gente não precisa estar vendo fisicamente. Nós podemos enxergar com o coração. Stephanie, graças a Deus, mesmo sem a visão, no contexto físico, ela conseguiu perceber o amor de Deus na vida dela. A grandiosidade de Deus, a grandiosidade do Evangelho, o poder de Deus para todo aquele que crê. E tem tanta gente que vê, mas se torna cego, cego para a palavra de Deus. Pessoas que se tornam obstinadas, pessoas que são orgulhosas, que não aceitam um conselho, uma repreensão, nem mesmo quando é essa repreensão, esse conselho é da palavra de Deus. Então, muitas vezes, tem pessoas com todos os órgãos do corpo, sua visão é perfeita, mas estão cegas, não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz, usando um ditado popular. Tem tanta gente, como eu disse, Stephanie, com a visão, mas não consegue perceber a importância da vida, de uma família, a importância de Deus na vida. É arrogante, ignorante muitas vezes, cego, não consegue perceber quantas bênçãos está ao seu lado, diante de si, mesmo vendo todas as bênçãos, todos os milagres,
Porque estão cegos, não conseguem enxergar. Os olhos estão fechados. Mesmo que a medicina em nenhum momento acusa que tem algum problema de catarata ou de nenhum outro problema de visão. E as pessoas estão ali, diante das bênçãos de Deus, diante dos milagres de Deus, e não conseguem perceber. Acordar e poder ver o sol. Acordar e saber que existe um mundo preparado para você, que produz todas as vitaminas necessárias para você sobreviver. Acordar e ver que existe no céu uma camada que protege você dos raios ultravioletas. Pessoas nascem e morrem todos os dias, e quando nasce a gente não vê nenhum milagre aí. Já perceberam que a gente não consegue observar o milagre da vida? Desde o momento da gestação, que vai sendo gerado dentro do útero, e que nasce, que milagre maravilhoso. Às vezes é preciso acontecer alguma complicação na gravidez, ou pessoas que não conseguem engravidar, percebem, enxergam o quanto é uma bênção um filho, o nascimento de um filho, e de tantos filhos que nascem por aí, as pessoas não percebem que isso é um milagre, vê como algo comum, ordinário, da ordem das coisas. Os milagres estão diante de nós diariamente. Mas as pessoas nas igrejas estão indo, e aí um recado, irmãos, em busca de curas, de milagres. Talvez esse fosse o pensamento de Agar. Ora, o Senhor vai fazer o que agora, Senhor? Qual é o milagre? O Senhor vai criar uma fonte? O Senhor vai criar aí um oásis com palmeiras e águas cristalinas e refrescantes para mim? Só para mim, para o meu filho? Não! O poço já existe, você que não consegue perceber. O grande milagre é fazer você abrir os olhos e perceber isso. O maior milagre hoje que Deus tem para fazer na sua vida, sabe qual é? É fazer você perceber o quanto você é amado, o quanto Jesus lhe ama, o quanto Ele fez e faz por você, desde o momento da criação, desde o momento do seu nascimento, até o momento que Ele salva você, que Ele assume a sua culpa, que Ele assume todas as suas dores e tristezas, e doenças, sejam elas físicas e mentais, e carrega sobre si, e crava tudo na cruz, para que você pudesse ter salvação e perdão. E isso é um motivo de gratidão. Por teu amor e perdão, graças dou. Então, é por todas essas coisas que eu devo agradecer. Amém? Qual é o grande milagre, irmãos? É abrir os olhos e perceber os milagres. Esse é o maior milagre que nós precisamos hoje. Porque tem pessoas que Deus está fazendo milagre diariamente na vida dela, e ela não consegue entender que Deus está agindo por trás, nos bastidores, para te abençoar. Você poder chegar em casa e ver sua filha saudável. Não estou dizendo, irmãos, com isso, eu não queria ser mal interpretado, porque muitas vezes as pessoas dizem isso. Não estou dizendo que a outra pessoa que tem um filho com algum problema de autismo ou qualquer outra coisa, ele foi amaldiçoado por Deus. Não é isso, de maneira nenhuma. Ele está tendo uma bênção, uma oportunidade de lidar com aquilo de maneira diferente, descobrir o amor de outras maneiras. Tem milagres na vida dele. Deus não pode mudar os fatos, a realidade das coisas. O grande milagre é, diante dos fatos e das realidades das coisas, Deus nos dá a oportunidade de enxergar esses fatos e essas coisas de maneira diferente. Então o milagre está também para aquela pessoa que tem algum filho com algum problema, seja ele físico, como é o caso de Vanusa aqui, o caso de Stephanie, seja ele de autismo. Isso não é maldição não, gente, pelo amor de Deus. E nós temos que ter cuidado, porque eu já vi muita gente dizer assim: olha, graças a Deus a gente anda, não pode se movimentar para qualquer lugar. Então quer dizer que Deus amaldiçoou o outro que não está andando? Olha, a gente pode ver tudo, olha a bênção de Deus, a gente tem que agradecer todo dia. E o outro que também está com a deficiência visual, e Stephanie, como se sentiria se ela fosse pensar assim, diante de Deus? E a pessoa que tem autismo? Não!
O milagre não é Deus chegar aqui, a gente orar e Stephanie operar uma cura nela e ela começar a ver novamente. O grande milagre diante das realidades do fato e dessa realidade que ela vive hoje é poder enxergar esses fatos e essa realidade de maneira diferente. E Agar, agora voltando para o texto, não percebera isso. Ela estava diante de uma realidade. O menino está morrendo de sede, mas ela não conseguia perceber que o poço estava ali. E então Deus fez o grande milagre, e o maior milagre que Ele poderia fazer naquele momento. Fez ela enxergar, abriu os olhos dela e ela viu o poço. Irmãos, eu poderia me alongar, mas eu acho que o texto já atendeu, acredito. Peça oração, peça ao Espírito de Deus para que entenda, você que também está do outro lado da tela, o que é que o pastor Gilvan quis dizer com isso? Deus quer operar um milagre na sua vida. E o milagre que Ele quer fazer hoje é com que percebamos, que venhamos a perceber que as bênçãos estão diante de nós todos os dias. E nós muitas vezes não enxergamos. Nós precisamos observar, ver, enxergar aquilo que sempre existiu, sempre existira antes. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz de tua glória. Derramando amor e poder, quando cantamos Santo, 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 Santo. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória. Derramando amor e poder, quando cantamos